E vamos então hoje desvendar a dilatação vulvogástrica. O que você tem que fazer para estabilizar esse paciente antes do cirurgião chegar? Por quê? O atendimento clínico de uma dilatação vulvogástrica é extremamente importante, velho, extremamente importante, tá? Porque é um paciente em emergência clínica e urgência cirúrgica, tá? Não é uma emergência cirúrgica. É necessária a estabilização prévia desse paciente antes da gente entrar com ele para a cirurgia. E hoje eu quero te mostrar para que você entenda o porquê que essa estabilização prévia é tão importante nos casos de dilatação vulvogástrica. Vamos lá, desvendando a dilatação vulvogástrica. Me conta aí, quais são os seus medos na dilatação vulvogástrica? Não saber estabilizar o paciente, não saber se é emergência, se é urgência, não saber como agir, ficar paralisado no atendimento da dilatação vulvogástrica. Podem deixar suas dúvidas, suas perguntas, seus comentários. Fica aí no coraçãozinho, dá aquele amei aí. Você que está aqui, clica no curtir e vamos lá. Então, Vete, o que você tem que entender? A gente tem alguns fatores. Ontem eu postei um videozinho sobre isso. Na verdade, foi sobre sinais clínicos que eu postei ontem. Mas, então, a gente tem que lembrar que a gente tem alguns fatores predisponentes para a ocorrência da dilatação vulvogástrica, tá? E quais são esses fatores? A gente vai ter o quê? Animais idosos são mais predispostos a apresentarem a dilatação vulvogástrica. Animais que ficam muito tempo sem se alimentar. Então, é aquele paciente que ele come uma vez ao dia, quando o tutor chega do trabalho, coloca a ração, e aí ele não sabe se brinca, se corre, se alimenta, e aí nessa indecisão ele acaba ingerindo ar, comida e tem a fermentação. Animais idosos, animais grandes, de raças grandes e gigantes, tá? Animais de tórax profundo. Então, a gente tem essas predisposições, tá? Então, vamos colocar aqui quais são as predisposições para a dilatação vulvogástrica. Então, o que a gente vai ter? Animais de raça grande e gigante, idosos, tórax profundo, animais que ficam muito tempo sem se alimentar, exercício, pós-prandial, tórax profundo já coloquei, atividade pós-prandial, animais idosos, e aí a gente tem também algumas alterações que podem levar à dilatação vulvogástrica também, que vão ser o quê? Como, por exemplo, a hipomotilidade gástrica. Então, alguns animais, eles podem ter fisiologicamente essa hipomotilidade gástrica, ou seja, são animais que eles tendem a ter um esvaziamento gástrico mais lento, mais demorado, tá? E isso pode favorecer a ocorrência da dilatação vulvogástrica, hipomotilidade, tá? Outra predisposição é o que? Alterações em cárdia ou piloro, ou seja, aqueles pacientes que eles já têm uma alteração, alguma patologia, seja uma estenose de cárdia, neoplasia, alterações na cárdia e no piloro, que façam com que a eliminação do conteúdo seja do ar, através da aerofagia, por alguma alteração na cárdia, ou a passagem do conteúdo para o intestino através do piloro, ela fica deficiente. Então, a gente vai ter acúmulo de ar, de comida ali no estômago e também vai favorecer. Tá? Recentemente, numa palestra, eu vi um comentário, eu não vi esse artigo, tá? Mas eu vi uma questão falando sobre animais que sofreram esplenectomia. Eu não vi esse artigo, mas eu vi recentemente numa palestra falando que animais que passaram por uma cirurgia de esplenectomia, eles podem
ter uma maior incidência, maior prevalência de dilatação vulvogástrica também, tá? Por conta da ausência ali de um órgão, então a gente tem um maior espaço que favorece essa rotação, tá? Mas eu não vi esse artigo, eu ouvi numa palestra, tenho até que procurar ver se eu acho esse artigo para dar uma olhada. Não sei, assim, a veracidade, tá? Mas como eu vi num artigo, numa palestra com uma pessoa renomada, então eu estou passando para você. Então, animais que passaram por uma esplenectomia, a falta de um órgão favorece a rotação do estômago. Tá? Porque vai ter um maior espaço ali na cavidade abdominal. Bom? Show, gente? Então, a gente tem essas predisposições. E o que eu quero te passar aqui? Eu quero que você entenda a fisiopatogenia da dilatação vulvogástrica e o porquê, através disso, entender o porquê que ela é uma emergência clínica e não uma emergência cirúrgica, tá bom? É uma urgência cirúrgica. Então, o que a gente tem? O que eu quero passar aqui para você, ó? Vamos lá. Fisiopatogenia da dilatação vulvogástrica. Vocês sabem como é que ela acontece? Me conta aí. Vocês sabem o que acontece ali no organismo para a gente ter a dilatação? Aqui, ó, animais de raças menores podem apresentar a dilatação, porém sem a torção. Então me conta aí, você sabe como é que acontece a dilatação vulvogástrica? Não tem a mínima ideia? A dilatação vulvogástrica, né, ela tem diminuído a ocorrência, principalmente aqui no Rio. Creio eu, porque a gente tem estado mais. As pessoas têm morado mais em apartamentos, né? E como é uma patologia comum em animais de raças grandes e gigantes, a gente tem a diminuição dessas raças, né? Então, a gente tem muito mais raças menores, né? Bulldogs, Pugs, Shih Tzu, Maltês. Então, a ocorrência da dilatação vulvogástrica tem diminuído, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tá? Mas, quando acontece, eu sei que a maioria dos veterinários ficam, muitas vezes, sem saber o que fazer, né? Então, o que a gente tem ali na fisiopatogenia da dilatação vulvogástrica, né? Para a gente ter a rotação, o que acontece? A gente vai ter um animal que tem essas predisposições, né? Alguma dessas predisposições. E aí, quando, por exemplo, ele se alimenta muito rápido, e aí ele não sabe se come, se corre, se brinca, a gente vai ter um acúmulo de ar nesse estômago, porque ele está comendo e ele está com a boca aberta, querendo brincar com o tutor, querendo correr, e aí a gente vai ter um acúmulo de comida, da alimentação, mais um acúmulo de ar dessa aerofagia, tá? E aí, devido a alguma alteração, uma alteração em cardio, alguma alteração em piloro, a gente vai ter o acúmulo desses alimentos e desse ar que não vão progredir, não vão passar pelo piloro para ir para o intestino, tá? Então, a gente vai ter um acúmulo de alimento, um acúmulo de ar da aerofagia, um acúmulo de gás da própria fermentação, e isso daí a gente vai ter o quê? Um estômago que ele vai tender a aumentar, aumentar, aumentar. Em raças pequenas, normalmente a gente tem somente a dilatação, sem a torção. Em raças maiores, seja porque a gente tem um ligamento gastroesplênico mais frouxo, principalmente em animais idosos, seja porque a gente tem o tórax profundo, onde permite que a gente tenha um maior espaço na cavidade abdominal, a gente vai ter a rotação desse estômago, tá? E quando ele rotaciona no sentido horário. Então, eu tenho o quê? Que o piloro, ele se desloca cranial e ventral, e a cárdia, ela vai torcer passando ali por cima da cárdia, tá?
Então, deixa eu te mostrar uma foto aqui. Melhor de explicar também. Vamos botar aqui as fotinhas da fossa. Então, a gente tem essa rotação no sentido horário, tá, gente? Então, ó, aqui, pra gente ver a imagem. Aqui a gente tem a cárdia e aqui a gente tem o piloro. Quando a gente tem o acúmulo de ar, de gás, de alimento, esse estômago ele vai distender, distender, distender e vai chegar um momento que ele vai torcer. Quando ele torce, o piloro, que está aqui embaixo, ó, que é a passagem do estômago para o intestino delgado, ele vai se movimentar nesse sentido. Então, sentido horário, ele vai vir cranial e ventral se sobrepondo à cárdia. Então, ele vem por cima da cárdia, tá? E aí, o que a gente vai ter? A cárdia, ela vai vir no sentido horário, caudal e dorsal, tá? Então, a gente tem esse movimento horário. Quando a gente tem esse movimento horário, a gente vai ter uma obstrução completa ali da cárdia e do piloro. Então, a gente tem essa obstrução completa da cárdia e do piloro, eu não vou ter eructação, eu não vou ter flatulência, eu não vou ter passagem de alimentos do estômago para o intestino. Então, eu vou ter cada vez mais acúmulo de ar, cada vez mais acúmulo de gás, cada vez mais acúmulo de fluidos, tá? Então, ele tende a distender cada vez mais. E quando a gente tem esse estômago torcido e totalmente distendido, o que a gente vai ter? A gente vai ter a obstrução dos grandes vasos, tá? Por isso que atualmente a dilatação vulvogástrica ela é conhecida como uma síndrome. Por quê? Porque ela vai causar alteração em diversos órgãos do organismo, tá? Então, a gente tem uma obstrução parcial ou total aí da veia cava, da aorta, tá? E da artéria hepática. Então, a veia porta, veia cava e a aorta abdominal, elas vão ser obstruídas quando a gente tem essa dilatação e essa torção, tá? E quando a gente tem a cava caudal obstruída, o que a gente tem? A gente vai ter, ela é responsável por fazer o retorno venoso de todo o sangue da porção caudal do paciente, tá? Então, ela que é responsável por trazer o sangue ali de volta para o coração. Quando eu tenho essa compressão, o que eu tenho? Eu tenho diminuição do retorno venoso, então eu tenho menos sangue chegando no coração. Logo, eu vou ter uma diminuição do volume sanguíneo circulante, eu tenho diminuição do débito cardíaco, tá? Quando eu tenho a compressão da aorta, o que eu vou ter? Eu vou ter a aorta, ela leva o sangue para os órgãos, certo? Então, ela vai estar levando sangue para o rim, para o intestino, para o fígado, para os órgãos abdominais. Se eu tenho uma compressão da aorta, eu tenho diminuição da chegada de sangue em rim, em intestino, em todos os órgãos abdominais, tá? Se eu tenho uma diminuição de sangue chegando nos órgãos abdominais, o que eu vou ter? Eu tenho uma isquemia intestinal, isquemia renal, então eu tenho uma isquemia dos órgãos abdominais, tá? E quando a gente tem a torção do estômago, a gente pode ter também, consequentemente, a gente tem a torção do baço junto, tá? Então, o baço, ele rotaciona junto com o estômago. E a gente pode ter casos que vai ter ali uma obstrução, seja parcial, seja total, ali da artéria e das veias gastroesplênicas, tá? O que vai causar ali uma esplenomegalia, que pode levar a necrose esplênica e até mesmo a avulsão de grandes vasos, e pode ser necessário uma esplenectomia por conta de lesão esplênica ali, de necrose, tá bom? Deu para entender essa fisiopatogenia? Me conta aí se deu para entender ou se ficou confuso. Me conta aí, gente. Então, ó, o que a gente tem? Fisiopatogenia. Então, a rotação do estômago no sentido horário. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter piloro rotacionando no sentido cranial e ventral. E a cárdia rotacionando no sentido caudal e dorsal, tá? A gente vai ter a oclusão dos grandes vasos, que vão ser esses vasos aqui.
Então, a gente vai ter compressão da veia porta, onde vai ter diminuição da eliminação de toxinas pelo fígado, pode levar à endotoxemia, tá? Diminuição da pressão arterial e do débito cardíaco. Compressão da veia cava e da veia porta, diminuição do retorno venoso. Compressão da artéria aorta caudal. Isquemia renal e intestinal e torção esplênica concomitante, tá? Então, a gente tem diversas alterações no organismo de um paciente com dilatação, com torção volumo gástrico, tá? E é por isso que o quê? A gente tem um paciente com pressão arterial alterada, débito cardíaco alterado, bradicardia, abdômen agudo, dor abdominal intensa, tá? Então, você precisa o quê? Estabilizar essas questões, esse débito cardíaco, essa pressão, para depois entrar com esse paciente para a mesa cirúrgica, para a cirurgia, tá? Por quê? Porque senão ele pode vir a óbito no momento que você induz esse paciente para a cirurgia, tá? E qual o melhor método para a gente estabilizar um paciente antes do procedimento cirúrgico? O melhor método para a gente fazer isso vai ser através da descompressão gástrica, tá? Então, a gente tem que realizar a descompressão gástrica para tentar retornar ali a circulação sanguínea. A gente precisa repor o volume nesse paciente. Por quê? Porque ele está com débito cardíaco alterado, então a gente precisa aumentar a pressão desse paciente. Uma coisa importante, tá? Quando a gente for colocar um paciente de dilatação vulvogástrica na fluidoterapia, a gente não pode colocar esse paciente, o acesso venoso desse paciente nos membros posteriores. Lembra que o retorno venoso está comprometido? Se você coloca o acesso venoso, a fluidoterapia no membro posterior, você não tem sangue chegando no coração, então você não vai aumentar a pressão desse paciente, tá? Então, acesso venoso em paciente com dilatação vulvogástrica sempre em membro anterior, tá bom? Então, como é que a gente vai estabilização do paciente com dilatação vulvogástrica? Descompressão gástrica, fluidoterapia, tá? Coisa importante é não colocar a fluido nos membros posteriores. Lembrar que o paciente está com deficiência no retorno venoso, tá? E quais são os métodos? É a fluidoterapia agressiva, tá, gente? Não é um sorinho pingando, gotinha, gotinha, não. Você precisa recuperar a pressão desse paciente. Então, prova de carga que você vai fazer, tá bom? E como é que você vai fazer a descompressão gástrica? Para fazer essa descompressão gástrica, você tem algumas opções. É a sonda gástrica, é uma opção. Catéter é outra opção. E a melhor forma para descomprimir esse estômago vai ser a gastrostomia temporária, tá? Que é o melhor método para você realizar a descompressão gástrica. Por quê? É um método onde você vai estar criando uma comunicação do estômago com o meio externo, então você não corre o risco de o gás que você removeu ele voltar a se acumular, porque você tem uma comunicação do meio interno da luz gástrica com o meio externo. Então, qualquer gás, fluido que vai se acumular, porque vai continuar acumulando, ele vai estar sendo eliminado, tá? A sonda gástrica, ela não é a melhor opção. Por quê? Porque você vai ter o estômago torcido. Quando você tem o estômago torcido, a cárdia, ela também está torcida. Se você tiver somente a dilatação, você até consegue passar uma sonda orogástrica. Mas se você tiver a dilatação com a torção, com o volvo, você não consegue passar a sonda, tá? Você só consegue passar uma sonda bem mais fina do que o ideal. Então, a quantidade de gás, de ar, que vai ser eliminada através da sonda é muito pouca, tá? A outra opção é através dos catéter abdominal, né? Então, você vai pegar um gel com catéter, vai introduzir no abdômen daquele paciente. Você faz a percussão e você sente ali onde tem o maior som de gás e você vai introduzir o catéter, o gel,
e ali você vai ter a eliminação do gás do estômago. Mas o que acontece nesse caso? Eu acho que é o método que as pessoas mais usam, os veterinários mais usam para descomprimir aquele estômago, mas o que acontece? Você introduz o catéter e aí você vai ter um estômago que ele vai tender a esvaziar. Quando ele tende a esvaziar, o que acontece? Ele se afasta da parede abdominal. Então, quando ele se afasta da parede abdominal, o catéter que você introduziu, ele sai de dentro da luz gástrica, tá? Então, ele sai de dentro da luz gástrica e aí ele perde a função. Então, você acaba tendo que fazer diversas vezes essa... Nala! Minha gata só faz besteira quando eu tô fazendo live. Para! Arranhando minha poltrona. Aguento, gente. Então, quando você tem o esvaziamento gástrico, ele afasta o estômago, ele se afasta da parede abdominal e aquele catéter que você introduziu, ele sai da luz gástrica. Então, o esvaziamento, ele para. E aí começa a ter o acúmulo novamente de ar, de gás, de fluido, e aí ele volta a se expandir e volta a se aproximar da parede abdominal. E aí você vai e introduz novamente o catéter. Você vai ter que introduzir novamente o catéter para ter o esvaziamento, e aí vai afastar novamente, vai sair, você vai ter que ficar nesse ciclo até chegar ao cirurgião, até conseguir estabilizar esse paciente, tá? Então, eu acho que é uma boa forma para você descomprimir esse estômago, mas não é a melhor, tá? Não é a melhor nem a mais eficiente. Já deixaram o seu like? Deu para entender, gente? Então, essas aqui, ó, são as formas principais, né, e mais usadas para estabilizar, para realizar a descompressão gástrica, tá? Então, ó, você não consegue introduzir uma sonda de calibre grande, pois a cárdia está torcida. Não é o método mais eficiente. O catéter, conforme o gás é eliminado, ocorre o afastamento do estômago da parede abdominal. Logo, é necessário realizar diversas vezes, tá? E a gastrotomia temporária, que eu te falei que é a forma mais eficiente da gente fazer essa descompressão, né? Então, cria-se uma comunicação da luz gástrica com o meio externo, tá? Então, quando você faz essa gastrotomia temporária, você não tem esse problema de conforme o gás ele é eliminado, você ter esse afastamento da parede abdominal e precisar fazer diversas vezes o mesmo procedimento. Porque você tem uma comunicação constante que ela vai ser feita, vai ser desfeita somente no momento que esse paciente entrar para a cirurgia, tá? Mas, Janaína, isso daí eu vou fazer no ambulatório? Vai, tá? Você vai fazer no ambulatório, sim, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Aqui, ó, a forma de descompressão com catéter, tá? Então, você lembrar sempre disso daqui, tá? Tricotomia. Senão você está introduzindo mais contaminantes para dentro desse organismo, tá? E a gastrotomia temporária. Deixa eu ver se eu tenho foto aqui. Acho que eu não tenho. Não tem foto da gastrostomia temporária. Mas, o que você vai fazer nessa gastrotomia temporária? É totalmente um procedimento que deve ser feito pelo clínico, no ambulatório, tá? Para tentar salvar a vida desse paciente, tentar estabilizar para que ele fique o mais estável possível antes de entrar na cirurgia, tá? Então, o que você vai fazer? Tricotomia da região. Lembrar que o estômago ele vai estar ocupando praticamente toda a cavidade abdominal, né? Então, você vai fazer a tricotomia ali da região que você vai incisar. Você vai incisar pele, vai expulsionar subcutâneo, musculatura, você já vai dar de cara com esse estômago, tá? E quando você der de cara com esse estômago, o que você vai fazer? Primeiro, 2 pontos de reparo, tá? Por quê? Senão, no momento que você perfurar o estômago e ele esvaziar, ele vai se afastar.
e ele se afastando, se você não tiver com ponto de reparo, vai ter extravasamentos de conteúdo gástrico para a cavidade abdominal, podendo causar uma peritonite, tá? Então, você faz 2 pontinhos de reparo e faz um pequeno furo nesse estômago, uma pequena incisão nesse estômago, e você pode passar uma sonda fininha para esse gás ele ser eliminado aos poucos. Por quê? Porque se você fizer uma grande incisão e já eliminar todo esse gás, você vai estar causando você vai descompensar também esse paciente. Por quê? Porque é um paciente que ele está todo alterado, tá? Então, ele tem compressão dos grandes vasos. Se você esvazia ele de uma forma muito abrupta, você vai ter um retorno muito grande do sangue passando ali pelos grandes vasos, pela aorta, pela porta, pela cava, tá? E isso daí pode prejudicar o paciente também. Então, você introduziu essa sonda num pequeno orifício, você vai ter esse esvaziamento lento, e aí depois você vai abrir mais essa sua incisão e você vai suturar a mucosa gástrica na pele do paciente, tá? E aí você vai ter essa comunicação ali de forma constante e todo o ar, todo o líquido, todo o fluido que for se acumulando vai sendo eliminado de forma constante. E aí você não vai ter aquele aumento grande do estômago e nem a compressão dos grandes vasos, tá bom? Nesse tipo de descompressão, você pode aguardar aí até 8 horas para realizar o procedimento cirúrgico, tá? Não é que você vai esperar 8 horas para operar um paciente de dilatação gástrica, mas você consegue estabilizar muito melhor esse paciente antes de entrar no procedimento cirúrgico, tá bom? Deu para entender? Então, ó, vamos colocar aqui como é que faz. Não é difícil, você vai fazer no ambulatório, de forma rápida, lembrar de fazer uma tricotomia, uma disepsia, extremamente importante, tá bom? Então, ó, não precisa o animal estar anestesiado, você pode fazer só um bloqueio local ali na região, palpação abdominal, sente o local que está mais timpânico, tricotomia ampla da região, incisão cutânea rápida, realização de 2 pontos de reparo no estômago, incisão no estômago, colocação de uma sonda de calibre 20 para o gás ser eliminado de forma gradual. Incisão de 2 a 3 centímetros no estômago e suturar na pele, tá? É a melhor forma de estabilização melhor forma de descompressão gástrica. Permite maior tempo de espera para realização do procedimento cirúrgico. Consequentemente, a estabilização se torna melhor. Deu para entender, gente, como é que é essa gastrostomia temporária? Deu para entender ou ficou confuso? E a fluidoterapia agressiva que eu te falei, né? Que a gente tem que realizar. Lembrar de não colocar no membro posterior e qual que é a quantidade e catéter, né? Que você vai colocar nesse paciente. Então, ó, colocar o catéter bem grosso que você tenha. Utilizar, ó, ringue lactato 90 ml por quilo na primeira hora. É uma fluidoterapia agressiva para você tentar recuperar o volume cardíaco, o volume sanguíneo desse paciente, tentar recuperar débito cardíaco, recuperar pressão arterial desse paciente, tá bom? Uma coisa importante aqui, ó, nessa descompressão, na gastrostomia temporária, você acaba tendo um estômago que no momento da cirurgia, ele tá um estômago muito mais viável, muito mais com uma mucosa mais saudável, tá? Então o procedimento ele se torna menos complicado, com menores chances de ter complicação pós-operatória, tá bom? Então, Beth, o que é importante é isso, você entender como que você vai descomprimir esse estômago para que você tenha uma estabilização melhor do seu paciente, logo, uma cirurgia com menos riscos, tá bom? A cirurgia eu não vou entrar em detalhes aqui hoje, porque é outra questão, tá? Meu intuito aqui é te ensinar como que acontece essa torção, como que acontece a dilatação e a torção, e o que você tem que fazer para estabilizar esse paciente antes do procedimento cirúrgico, tá bom?
Deixa eu mostrar uma outra foto aqui. Então, para você entender só a fisiopatogenia aqui. Então, eu quero que você entenda isso. Que a gente tem uma rotação do estômago em sentido horário. Então, a gente tem o piloro, que ele vai vir cranial, uma cardia que vai vir caudal, e a gente vai ter essa obstrução da cardia do piloro, então a gente não vai ter nem ar saindo pela aerofagia e nem ar ou conteúdo seguindo pelo piloro em direção ao intestino, e aí isso vai aumentando cada vez mais o estômago, causando a compressão dos grandes vasos, compressão diafragmática também, tá? Então, o paciente que também tende a ter dificuldade respiratória, tá? Então, eu tenho diminuição do débito cardíaco, diminuição do retorno venoso, diminuição da pressão arterial, eu tenho endotoxemia, eu tenho isquemia dos órgãos, porque eu não tenho sangue chegando nos órgãos abdominais, tá? Então, eu não tenho sangue chegando, não tenho sangue voltando, eu não tenho toxinas sendo eliminadas, tá? Então, eu tenho um paciente que ele vai apresentar diversas alterações no organismo, tá bom? E para você tentar estabilizar esse paciente da melhor maneira possível antes da equipe cirúrgica chegar, você tem as opções de sonda gástrica, catéter ou trocáter e a gastrostomia temporária, que é o melhor método, tá? Melhor forma de descompressão desse paciente. Vai te permitir aí, ó, até 8 horas. Maior tempo de espera para aqui, ó, até 8 horas. Mas não é para você fazer esse procedimento e deixar o paciente lá na internação esperando até o outro dia para realizar o procedimento, não, tá? Até 8 horas, mas você vai estar o quê? Coletando sangue, verificando pressão, fazendo fluido, estabilizando esse paciente para ele estar o mais estável possível no momento da cirurgia, tá bom? Combinado? Então, Vete, era isso que eu tinha para passar para você hoje, essa questão aí de como que ocorre, o que acontece no organismo de um paciente com dilatação vulvogástrica, por que é importante estabilizar esse paciente antes da cirurgia, por que é uma emergência clínica e não uma emergência cirúrgica, uma urgência cirúrgica, tá? Então, se você entendeu isso tudo, clica no amei aí, clica no curtir aqui. Show, gente? Tudo certinho? Deu para entender? Gostaram do tema de hoje?